Capítulo 2, parte 2. De repente o véu caiu. Primeiro 2 palavras. Ainda um mês antes eu notara nela um estranho estado de concentração que não sei se era silêncio, era já concentração. Notara isso também de repente. Ela então estava sentada trabalhando, a cabeça inclinada sobre a costura, e não via que eu a observava. E de repente me surpreendeu que ela tivesse ficado tão franzina, magrinha, o rosto pálido, os lábios embranquecidos. Tudo isso em conjunto, mais o estado de concentração, chocou-me, súbita e extraordinariamente. Eu já tinha ouvido antes uma tosse miúda e seca, sobretudo à noite. Levantei-me na mesma hora e fui solicitar uma visita de Schroeder, sem nada dizer a ela. Schroeder veio no dia seguinte. Ela ficou muito espantada e olhava ora para Schroeder, ora para mim. Mas eu estou bem, disse ela com um sorriso incerto. Schroeder não a examinou muito. Esses médicos são, às vezes, de uma negligência arrogante. Apenas me disse no outro quarto que isso eram restos da doença e que com a primavera não seria nada mal fazer uma viagem para algum lugar à beira-mar, ou, se não fosse possível, então simplesmente mudar para a Dacia. Numa palavra, não disse nada, a não ser que havia fraqueza ou algo assim. Quando Schroeder saiu, ela de repente tornou a dizer, olhando para mim de um modo terrivelmente sério: "Eu estou bem, muito bem." Mas ao dizer isso, de repente enrubesceu no mesmo instante, pelo visto de vergonha. Pelo visto era vergonha. Ah, agora eu entendo. Ela sentia vergonha de que eu ainda fosse o seu marido, de que eu ainda me preocupasse com ela, sempre como um verdadeiro marido. Mas então não entendi e atribuí o rubor à sua resignação. O véu. E eis que um mês depois, pelas 5 horas, era abril, um claro dia de sol. Eu estava sentado na caixa e fazia contas. De repente ouço que ela, no nosso quarto, à sua mesa, entregue ao trabalho, bem baixinho, começou a cantar. Essa novidade produziu em mim uma impressão avassaladora, tanto que até agora não consigo entendê-la. Até esse dia, eu quase nunca a tinha ouvido cantar, a não ser bem nos primeiros dias, quando a trouxe para casa e ainda podíamos brincar de tiro ao alvo com o revólver. A sua voz, então, era bastante forte, sonora, apesar de vacilante, mas extremamente agradável e sadia. Agora a cançãozinha estava tão fraquinha. Ah, não é que fosse lamentosa, era uma romança qualquer. Mas era como se na voz houvesse alguma coisa intrincada, quebrada, como se a vozinha não se bastasse, como se a própria cançãozinha estivesse doente. Ela cantava a meia voz, e de repente, ao elevá-la, a voz se esgarçou. Pobre vozinha, esgarçou-se de dar pena. Ela pigarreou e começou a cantar de novo, bem baixinho, pianinho. Vão rir da minha aflição, mas ninguém nunca vai entender por que eu me afligia. Não, eu ainda não tinha pena dela. Era alguma outra coisa completamente diferente. De início, pelo menos nos primeiros minutos, surgiram de repente a perplexidade e um espanto medonho e estranho, doentio e quase vingativo. Está cantando e na minha presença? Será que esqueceu que eu existo? Todo abalado, fiquei onde estava. Depois me levantei de repente, peguei o chapéu e saí.
como que sem saber o que estava fazendo. Pelo menos não sabia para que e para onde. Luquéria veio me ajudar com o sobretudo. Ela está cantando? Disse sem querer a Luquéria. Essa não entendia e continuava a me olhar sem entender. Aliás, eu estava realmente incompreensível. É a primeira vez que ela canta? Não, às vezes canta quando o senhor não está, respondeu Luquéria. Eu me lembro de tudo. Desci a escada, ganhei a rua e estava a ponto de sair andando a esmo. Fui até a esquina e me pus a olhar sei lá para onde. As pessoas passavam por ali, davam-me encontrões, eu nem sentia. Fiz sinal a um cocheiro e mandei que seguisse até a ponte Politseiski, não sei para quê. Mas depois voltei atrás de repente e lhe dei uma moeda de 20 kopecks. Isso é pelo incômodo, disse eu, rindo da graça para ele, mas no meu coração principiou de repente uma espécie de êxtase. Tomei o rumo de casa, apertando o passo. A pobre notinha trincada e esgarçada, de repente, voltou a soar na minha alma. Faltava-me o fôlego. Estava caindo o véu dos meus olhos. Se começara a cantar na minha presença, então se esquecera de mim. Isso é que era nítido e terrível. Era o que meu coração sentia. Mas o êxtase irradiava-se na minha alma e sobrepujava ao terror. Ah, ironia do destino! Pois na minha alma não houve nem poderia ter havido, durante todo o inverno, nada que não fosse esse êxtase. Mas onde eu mesmo tinha estado durante todo o inverno? Tinha eu estado junto da minha alma? Subi a escada correndo a toda pressa. Nem sei se entrei ou não com cautela. Só me lembro de que era como se todo o chão ondeasse e eu flutuasse num rio. Entrei no quarto. Ela continuava sentada no mesmo lugar. Costurava, a cabeça inclinada, mas já não cantava. Ergueu de leve e sem interesse os olhos para mim, mas isso não era um olhar. Era, assim, só um gesto, trivial e indiferente, que se faz quando alguém entra no quarto. Eu me aproximei sem rodeios e me sentei ao seu lado numa cadeira, bem junto, como um doido. Ela olhou rapidamente para mim, como que levando um susto. Eu peguei a sua mão e não me lembro do que lhe disse, isto é, do que queria dizer, porque eu nem sequer conseguia falar direito. A minha voz falhava e não me obedecia. Eu nem sabia o que dizer. Aliás, só ofegava. Vamos conversar, sabe? Diga alguma coisa. Gaguejei de repente uma bobagem qualquer. Ah, estava lá eu com cabeça. Ela estremeceu de novo e recuou num susto violento, olhando para o meu rosto, mas de repente exprimiu-se nos seus olhos um severo espanto. Sim, espanto e severo. Ela me olhava com olhos grandes. Essa severidade, esse espanto severo, me esmigalharam no mesmo instante. Então você ainda quer amor? Amor? Era o que parecia indagar de repente esse espanto, embora ela estivesse calada. Mas eu li tudo, tudo. Tudo em mim se abalou e foi assim que eu desabei aos seus pés. Sim, eu caí aos seus pés. Ela se ergueu de um salto, mas eu a detive pelas 2 mãos com uma força extraordinária. E eu entendia perfeitamente o meu desespero. Ah, eu entendia. Mas acreditem, o êxtase fervia tão irreprimivelmente no meu coração que eu pensava que fosse morrer. Beijava-lhe os pés cheio de enlevo e de felicidade. Sim, cheio de uma felicidade imensa e infinita,
e isso diante do entendimento de todo o meu desespero irremediável. Eu chorava, falava alguma coisa, mas não conseguia falar. Nela, o susto e o espanto deram lugar de repente a uma espécie de pensamento apreensivo, a uma questão extraordinária, e ela me olhava de modo estranho, até mesmo selvagem. Ela queria entender alguma coisa o mais depressa possível e sorriu. Sentia-se terrivelmente envergonhada por eu estar lhe beijando os pés e os retirava, mas eu logo beijava no chão o lugar que eles tinham pisado. Ela viu isso e começou a de repente rir de vergonha. Sabem como é, quando riem de vergonha? Pronunciava-se uma histeria. Eu estava vendo. As suas mãos começaram a tremer. E eu não pensava nisso e continuava a lhe balbuciar que a amava, que não iria me levantar. Me deixa beijar o teu vestido, te adorar assim a vida inteira. Não sei, não me lembro. E de repente ela se pôs a soluçar e a tremer. Anunciou-se um terrível ataque de histeria. Eu a tinha assustado. Carreguei-a para a cama. Quando o ataque passou, ela, soerguendo-se da cama, agarrou as minhas mãos com um semblante terrivelmente mortificado e pediu que eu me acalmasse. Chega! Não se torture! Acalme-se! E recomeçava a chorar. Não saí de perto dela até o início da madrugada. Dizia-lhe o tempo todo que iria levá-la a Boulogne para tomar banhos de mar. Agora, já, dali a 2 semanas, que a sua vozinha estava tão trincada, eu a tinha ouvido fazia pouco, que eu fecharia a caixa de penhores e a venderia para Dobronranov, que começaria uma vida nova, e o principal para Boulogne, para Boulogne. Ela ouvia e continuava com medo. Tinha cada vez mais e mais medo. Mas o principal para mim não estava nisso, e sim no fato de que eu queria cada vez mais, intensa e irreprimivelmente, me deitar outra vez aos seus pés, e outra vez beijar a terra que os seus pés pisavam, e adorá-la. E mais ainda, não vou te perguntar mais nada, repetia eu a cada instante. Não me responda nada. Me ignora completamente e me deixa apenas te olhar do meu canto. Faz de mim o teu objeto, o teu cachorrinho. Ela chorava. E eu pensava que o Senhor me deixaria assim. Escapou-lhe de repente sem querer, tão sem querer que talvez ela nem tenha percebido quando as disse. E, no entanto, essas foram as suas mais importantes, as suas mais fatídicas palavras e as mais compreensíveis para mim naquela noite, como se elas me dessem uma facada no coração. Essas palavras me explicaram tudo, tudo, mas enquanto ela estava ao meu lado, diante dos meus olhos, eu tinha uma esperança irreprimível e estava terrivelmente feliz. Eu a fatiguei terrivelmente naquela noite, e entendia isso, mas não parava de pensar que agora mesmo iria consertar tudo. Por fim, de madrugada, ela estava exausta até não poder mais. Eu a convenci a dormir, e ela adormeceu sem demora, profundamente. Fiquei à espera do delírio. O delírio veio, mas foi bem leve. Levantava-me durante a noite quase que a cada instante. Vinha devagarinho, de chinelas, ver como ela estava. Torcia as mãos junto dela, olhando para essa criatura doente, deitada nesse pobre catre, a caminha de ferro que eu lhe tinha comprado, então por 3 rublos.
Punha-me de joelhos, mas não ousava beijar-lhe os pés enquanto ela dormia, sem o seu consentimento. Punha-me a rezar a Deus, mas de novo me sobressaltava. Luquéria me espiava e só fazia ir e vir da cozinha. Fui-lhe dizer que fosse se deitar e que no dia seguinte começaria algo totalmente diferente. E eu acreditava nisso cegamente, desvairadamente, terrivelmente. Ah, o êxtase me inundava. Eu só esperava pelo dia seguinte. O mais importante é que eu não acreditava em nenhuma desgraça, apesar dos sintomas. A lucidez ainda não tinha voltado de todo, se bem que o véu tivesse caído, e custou muito, muito tempo a voltar. Ah, até hoje, até o próprio dia de hoje. Além do mais, como é que a lucidez poderia ter voltado? Pois ela então ainda estava viva, pois ela estava bem aqui diante de mim e eu diante dela. Amanhã ela vai acordar e eu vou lhe dizer tudo isso, e ela vai ver tudo. Eis o meu raciocínio de então, simples e claro, daí o êxtase. O principal aqui é essa viagem a Bolonha. Não sei por que não parava de pensar em Bolonha. É tudo que em Bolonha reside algo definitivo. Para Bolonha, para Bolonha. Eu esperava desvairado pelo amanhecer.